Olá, amigos! Está no ar mais um Momento Empresarial, que hoje vai discutir o mercado de terapias naturais. E para falar sobre o assunto, nós convidamos a professora Maria Helena Turquete, que é terapeuta homeopática. Maria Helena, seja bem-vinda ao Momento Empresarial. Muito obrigada, Milton. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. É muito bom poder falar para esse público que assiste. Nós que agradecemos, nós do canal da gente, é um assunto muito pertinente e que todo mundo tem curiosidade. Então o motivo do nosso convite foi esse. A gente gostaria de saber mais um pouco sobre esse assunto, porque é um assunto hoje frente à medicina convencional, a medicina alternativa, enfim, as terapias alternativas vêm contribuindo muito no tratamento de várias doenças, enfim, várias anomalias aí que existem na saúde do Brasil. Eu queria que você falasse para a gente sobre como é que você vê hoje essa alternativa das terapias naturais. Nós estamos hoje, Hamilton, a nossa medicina comum está se desenvolvendo muito, muitos medicamentos novos chegando, né? Mas o que eu percebo, que eu acho, essa tecnologia toda traz muitas vezes efeitos colaterais, pessoas que não se adaptam à química em si. Né? E as medicinas naturais estão aí, o que eu chamo, vamos dizer, de medicina natural. Nós temos os florais, a fitoterapia, que são os remédios das plantas, que nós temos uma tradição enorme disso, devido à nossa tradição indígena, escrava, que os nossos avós faziam, né? Inclusive, eu me lembro quando eu era pequeno, nos anos 60, era tudo no chá. Tudo no chá, minha isso avó, mesmo. Minha mãe. Hoje a gente está um pouco mais desenvolvido, então a gente já tem cápsulas, tinturas, já preparadas por farmácia, que trabalham com dosagens mais certas, né? Então nós temos os florais, as fitoterapias, nós temos a homeopatia, que parece uma coisa nova, mas ela tem aí 400 anos, né? Trazendo um tratamento de uma forma mais suave, mais tranquila, toxicidade zero, não é? E tem dado resultados muito bons, muito felizes, vamos dizer assim, não é? Porque querendo ou não, é uma coisa que quando você tem esse tipo de problema, afeta toda a família, né? Sim, sem dúvida. Então, quer dizer, você tem que achar formas e tratamentos convencionais até para poder, vamos dizer, aliviar um pouco isso, essa coisa que às vezes inibe muito, que é você ir no hospital, você estar internado, coisa desse tipo, né? Uma coisa que eu acho importante frisar, Milton, é que nós não precisamos escolher, ou eu fico numa terapia tradicional, convencional, ou eu fico nas naturais. Hoje, a gente pode caminhar junto com as duas. Conciliando, né? Conciliando, porque muitas vezes a gente precisa da medicina convencional. Não é? Determinados fatores, problemas, a gente precisa de um medicamento químico, né? Mas muitas vezes a gente pode conciliar um floral, uma homeopatia, uma fitoterapia, diminuindo o estresse, acalmando e trabalhando muitas vezes doenças realmente físicas. Né? Um exemplo, por exemplo, que eu tenho lido e conversamos nos bastidores também, é sobre o autismo, né? Então a gente vê cada vez mais um número de autismo, ou a percepção desse número hoje é muito mais qualificada, então a gente vê que existe um número muito grande e a tendência é que esse número continue a crescer. E a gente vê que tanto a estrutura pública, seja hospitalar, seja de educação e tudo isso, não tem preparo para absorção. E os tratamentos ainda são tratamentos que deixam muito a desejar, quer dizer, falta uma estrutura para esse tipo de atendimento, tanto na saúde pública quanto na privada. Isso, realmente isso está acontecendo. O diagnóstico hoje está mais efetivo, não é? Eu acho que isso também ajudou esse aumento de casos que vem tendo, né? Que então as pessoas nem sabiam. Né? A criança era mais deixada em casa, afastada de convívio social, afastada de escola, não é? Hoje a gente tem um diagnóstico melhor, mais rápido, mais efetivo. As crianças estão sendo inclusas, né, na escola, o que é fantástico. As escolas e professores estão se
capacitando ainda, mesmo porque com não... todas as dificuldades. Outro dia eu vi, mesmo a escola pública não tendo assim, uma diretriz mais adequada para o atendimento, a iniciativa dos próprios funcionários públicos em fazer esse trabalho com a maior alegria, assim, com a maior disposição. Eu acho que existe um comprometimento dos professores, dos cuidadores, das escolas em estar se capacitando. É que isso leva algum tempo, né? E está um pouquinho defasado isso, porque as crianças estão chegando e as escolas ainda não estão prontas. Mas eu tenho fé que vai se chegar num equilíbrio nisso, né? E que essas crianças vão ser melhores acolhidas. E no caso do autismo, quais são as opções hoje alternativas, assim, naturais que poderiam ser adaptadas? Tem os tratamentos convencionais, não é? Que com os remédios químicos, que algumas crianças fazem. Hoje tem a chamada terapia DAN, né? Que é uma sigla do inglês, Defeat Autism Now, acabe com o autismo agora, que trabalha muito na suplementação dessa criança. Essa criança tem deficiências nutricionais muito grandes, faz-se uso de vitamina C, vitamina A, vitamina D, as vitaminas, os minerais, enfim. Uma reposição. Uma reposição, porque essa criança normalmente tem uma deficiência nutricional. É muito interessante, dá uma sustentação fisiológica muito interessante para essa criança. Existe a ozonioterapia, que é o uso do ozônio, tá? E as mães relatam grandes melhoras também na parte física. Nutrição. Hoje sabe-se que a nutrição influencia muito na criança autista, né? Para uma dieta, o básico é restrição de glúten e restrição de caseína, que é uma proteína do leite. Para algumas crianças funciona muito bem, algumas crianças não respondem de forma positiva. Então, cada caso é um caso. Precisa ser muito bem analisado, né? Porque ainda é uma doença, um problema genético, vamos dizer assim, não entendo muito bem. Estão se estudando, é genético e ambiental, eu acho que é uma somatória de tudo. E a gente vê a dificuldade até das pessoas entenderem muito bem, né? Porque as crianças autistas têm uma gama muito grande, não tem um diagnóstico fechado totalmente. Né? E elas apresentam problemas comportamentais, e às vezes a sociedade em si acha que a criança é mal educada, que os pais não educam. Né? Então começa a família a ter um transtorno, como você falou no início. Né? Uma criança doente acaba sendo um transtorno familiar. Né? E sempre tem as terapias ocupacionais, as fonos, que precisam atuar junto, psicólogos, né? E eu tenho trabalhado muito com a chamada terapia CISI. Né? CISI vem da sigla inglesa, tá? Que quer dizer Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression. Um nome difícil que traduzindo é eliminação completa do espectro autista. Tá. Então eu gostaria que você, então, no próximo bloco, falasse então dessa nova opção que é essa terapia que é universal, né? É mundial, que está sendo utilizada agora. Né? Com prazer. Olá, amigos, de volta ao Momento Empresarial, que hoje discute o mercado de terapias naturais. E para falar sobre o assunto, nós convidamos a professora Maria Helena Turquete, que é terapeuta homeopata. Bom, Maria Helena, então no primeiro bloco você descreveu para a gente essas alternativas de tratamento que têm tido resultados muito interessantes. E nós começamos a falar sobre essa nova terapia, a terapia CISI, né? Que é uma terapia internacional que hoje tem um foco muito em cima do autismo. Né? Na verdade, a terapia CISI foi desenvolvida para o autismo. Né? Eu vou contar um pouco da história dela para todo mundo saber um pouco mais, que é uma coisa relativamente nova. A terapia CISI foi criada pelo médico holandês Dr. Tinus Smits, hoje já falecido, né? Um médico homeopata e sempre muito preocupado, tratando as crianças, muito estudioso. Ele via que
tratando as crianças com a homeopatia tradicional, ele tinha alguns resultados e esses resultados paravam e algumas crianças regrediam com relação ao autismo, regressões de comportamento. E como ele era muito observador, ele começou a ver que algumas crianças pioravam após terem sido vacinadas ou após o uso de antibióticos e corticoides. Né? E ele começou a ver, falou, peraí, tem alguma coisa, a vacina ou o antibiótico ou o corticoide está afetando essa criança. Não é? E ele começou a desenvolver, dentro da homeopatia, o que a gente chama isoterapia, que é um termo técnico, mas é importante saber, a vacina que a criança tomava, ele passou a homeopatizar a vacina. Um processo farmacêutico, né, onde você dinamiza ou dilui esse medicamento, é como se tivesse só a memória, a mensagem, um cheirinho daquele medicamento, tá? Passa a ser o remédio homeopático. E na homeopatia existe o princípio que o que uma doença, o que um princípio ativo, um princípio químico causou de dano à saúde, quando ele tomado homeopatizado, ele vai limpar e sanar aqueles danos que ele fez. Né? Então, o Dr. Tinos passou o quê? A usar as vacinas, os antibióticos e os corticoides na forma homeopática. Diluídas. E aí a pessoa vai tomando constantemente? Vai tomando constantemente, né, com a ideia de fazer o quê? Uma desintoxicação daquele medicamento específico, daquela vacina específica. Né? Então, existe um procedimento que a gente segue para fazer esse, vamos chamar, detox, né? E a criança vai tomando essa vacina ou medicamento homeopatizado. Nas gotinhas? Ali. Nas gotinhas ou nos glóbulos, o que a criança assimila de forma muito fácil, porque as gotinhas são diluídas num pouco de água. Normalmente, não, a criança não tem problema para tomar. As bolinhas eles gostam muito, porque são os glóbulos de açúcar, né, de sacarose. Então, a gente tem facilidade para a criança ingerir esse medicamento. E durante esse processo a criança às vezes pode apresentar erupções cutâneas, processos febris, né, secreções, porque na homeopatia e no detox a ideia é o quê? Tirar o que está causando a doença lá dentro das células, dentro do organismo e expelir. Né? Então sai pela pele, urina, os meios de eliminação que o nosso organismo tem. Quando a gente acaba um processo, normalmente um detox, é normal da criança ter ganhos. Ganhos na fala, na socialização, no aprendizado. Né? É como se a gente tirasse algum bloqueio que tivesse lá. Químico, né? Químico, no cérebro. Né? Então, a pergunta é, só intoxicação que causa o autismo? Como a gente falou no começo, eu acho que é uma junção de muitas coisas. Né? E a terapia CISI tem dado muitos resultados positivos. Né? E na Europa e Estados Unidos é uma terapia muito usada, já muito difundida, porque o Dr. Tinos era holandês. E nós tem-se um centro lá, da terapia CISI na Holanda, né? A gente tem muita comunicação, processos, dúvidas, a gente está sempre em contato e no Brasil hoje nós temos poucos profissionais. Então, eu queria te perguntar, como é que está a terapia CISI hoje no Brasil? Descadastrados no site internacional do Instituto, nós somos 4 profissionais. Só 4? Só 4 profissionais. Em Uberlândia, nós temos 2 profissionais, uma no sul do país e uma no Rio de Janeiro. Quer dizer que em Uberlândia nós temos 2? 2, olha isso. Que legal. E eu acho fantástico, porque com a homeopatia nós não estamos trabalhando com química, muito pelo contrário, nós estamos fazendo uma limpeza dessa química que está no organismo. Né? O custo é baixo, porque a homeopatia tem custo baixo, com relação a medicamentos químicos, suplementação que as crianças fazem, né, com o ômega 3. É uma coisa que inibe muito a população, os custos, né? Sim, com certeza. Quanto custa um
tratamento desse por completo, né? Muitas suplementações vêm dos Estados Unidos e hoje com o dólar barato, do jeito que está, fica praticamente proibitivo, né? As famílias não conseguem fazer. Então, é uma terapia que está chegando, está relativamente nova no Brasil, né? Mas está trazendo muitos benefícios, muito. É muito promissor. Eu acho que a gente precisa conscientizar a população, em geral, que existe, que está aí, que dá para fazer e que os resultados são fantásticos. E a gente vê também um detalhe, assim, que existe um certo preconceito, né? Tanto das pessoas com relação à homeopatia e principalmente quanto aos médicos de uma maneira geral, e veem a homeopatia mesmo com os olhos assim, enfim. Como é que você vê hoje? Como é que está? Quer dizer, existe ainda essa discriminação? Existe o preconceito, existe a discriminação, né? E eu até entendo. Por quê? Porque na homeopatia, nós estamos acostumados com a alopatia, né? 500 miligramas do princípio ativo, 1000 miligramas do princípio ativo, e na homeopatia a gente trabalha com a memória do princípio ativo. Então a gente está saindo de uma coisa concreta e indo para uma coisa totalmente quântica, não é? E eu acho que é por isso que a gente tem esse preconceito ainda. Na verdade, eu acho que é uma falta de entendimento de informação, maior, de informação, porque a homeopatia é anterior à alopatia, né? Porque o pai da homeopatia, Hahnemann, começou isso lá uns 400 anos atrás. Inclusive a gente vê, por exemplo, tanto na medicina da Índia, né? A ayurvédica, a medicina chinesa. A medicina chinesa, que são milenares, né? E que tem até hoje uma utilidade muito boa. Fantástica, que hoje está se resgatando isso e dando-se uma credibilidade maior, né? O CRM só aceitou a homeopatia como especialidade médica nos anos 80. Quer dizer, é recente, coisa de 20, 30 anos. É muito recente, perto de 400 anos, né, de história. Por isso que a homeopatia pode ser feita por qualquer um, por qualquer pessoa, hoje em dia. Desde que bem orientado. Monteiro Lobato era homeopata, né? Porque ele gostava de estudar, queria tratar as pessoas, né? E a homeopatia é muito isso. E toxicidade zero. Olá, amigos, de volta ao Momento Empresarial, que hoje discute o mercado de terapias naturais. E para falar sobre o assunto, nós convidamos a professora Maria Helena Turquete, que é terapeuta homeopata. Bom, Maria Helena, você falou então sobre a terapia CISI, né, que trabalha com a homeopatia, né, que foi desenvolvida por um médico holandês. E você falou também sobre que hoje as pessoas tomam muito medicamentos, né? E esses medicamentos acabam, vamos dizer, intoxicando as pessoas, né? Elas ficam, né? Essa química toda fica nas células. E isso que é interessante. E quanto ao tempo de tratamento ou de duração dessa terapia para poder fazer essa limpeza, vamos dizer assim? Uma média que a gente tem de tratamento todo, calcula-se 3 anos, tá? Mas varia de indivíduo para indivíduo, o quanto aquele organismo está intoxicado ou não, né? Hoje em dia, as crianças, não só as crianças, mas nós também, estamos muito intoxicados. Então, uma desintoxicação de antibiótico, eu posso levar no mínimo 2 até 4 ou 6 meses. Por isso que cada organismo, a gente tem uma média de 3 anos, mas a gente pode chegar a 5 anos. Né? Então parece milagre, assim, uma alternativa, nossa, né? Mas o caminho é longo. Não é? E eu falo que a homeopatia é persistência, porque você tem que ficar tomando as gotinhas todos os dias, não é? Mas, por exemplo, um medicamento como, por exemplo, um remédio muito forte, um antibiótico, por exemplo, um bezetacil, ou mesmo um outro remédio mais forte, você falou dos corticoides. Os corticoides, a gente precisa... Quanto tempo leva para ficar isso no organismo?
retirar no detox, no mínimo 2 meses, né? Eu cheguei no máximo a 6 meses, fazendo a desintoxicação de um mesmo princípio ativo. Né? Isso depende da criança. As respostas físicas e emocionais que a criança tem é que me direcionam se aquilo está desintoxicado, se aquilo foi limpo ou ainda não. E além dos metais, além dos antibióticos, dos medicamentos, a gente precisa desintoxicar a criança de antidepressivos que as mães às vezes tomou, de medicamentos que a mãe tomou antes da gestação e durante a gestação. E agora a moda desses medicamentos, a Ritalina e tantas outras aí. O convencional das crianças, tratamentos sim. A gente vê com essa história de toque ou de transtorno. Sertralina, risperidona, Rivotril para dormir. E a gente, a gente não só faz o detox do princípio ativo, como existe um pensamento no todo da criança. No emocional, como ela está nesse emocional, trabalha-se nesse emocional. A gente tem que pensar na parte física, se o fígado está funcionando bem, se o intestino está bom, se a pele dessa criança está boa, se essa criança tem rinite, tem sinusite. Porque a ideia não é limpar a química, o antibiótico e o corticoide, então eu não posso voltar a fornecer isso para essa criança. Eu preciso saná-la o máximo possível dentro da homeopatia para que ela, se eu fiz a desintoxicação, para ela não retornar aquilo. Mas se precisa, retornar num caso de urgência, de real necessidade. Uma outra coisa que a gente vê, por exemplo, em grandes cidades, por exemplo, e aqui também, enfim, no interior também, são os metais pesados, né? A gente vê por cidades muito poluídas como São Paulo, a gente vê isso, que a população sofre muito, pega muitos efeitos do ambiente. A gente consome, consumiu e consome metal pesado na comida. Não é? Nós sempre comemos em panelas de alumínio. Não é? Os desodorantes têm alumínio na sua composição, então a gente não precisa ir para São Paulo para a gente ingerir metal pesado. E tanto o alumínio como o mercúrio, que é um outro metal pesado, eles são neurotóxicos, eles causam uma intoxicação e processos inflamatórios no cérebro. Então, a gente, dentro da homeopatia, a gente faz a limpeza desses metais pesados. Os metais pesados, eles são mais difíceis de trabalhar. Dizem que os metais pesados influenciam até no Alzheimer? Com certeza. Hoje está tendo estudo aí, estão buscando comprovação de que as pessoas com Alzheimer têm um excesso de alumínio no cérebro. Então, todos nós temos. E até, inclusive, eu falo, quando uma criança está fazendo detox de alumínio, faça a família inteira. Porque nós estamos expostos a esses metais. Tem criança, existe um exame chamado mineralograma que as crianças fazem e vem a deficiência de minerais, né? Mas ele vê também o nível de metais tóxicos no organismo. Então, a maioria apresenta arsênico, chumbo, mercúrio, alumínio. Tem crianças aparecendo com intoxicação por tório, que é um metal pesado radioativo, né? E a gente consegue fazendo essa limpeza. Onde vem esse tório, meu pai? Crianças com 2 anos aparecendo com intoxicação de tório. Eu não acredito que aquela criança foi exposta ao tório, mas é na carga genética dela vem essa intoxicação, porque nós somos muito generosos como pais, nós doamos tudo. Tem, por exemplo, defensivos agrícolas hoje na agricultura, principalmente no hortifruti granjeiro, onde existe tomate, cenoura, essas coisas que levam uma carga muito grande de tóxico. E tem muitos metais pesados, né? Um conselho é da gente passar a consumir o orgânico. Por exemplo, tem uma escola pública acho que foi Rio Verde, o avião passou e pulverizou a escola. Olha, é um crime, né? Mesmo no interior, as pessoas também estão expostas, né? Todos nós estamos expostos, todos nós. E a gente, não só o autista, porque essa terapia CIS foi desenvolvida para o autismo, mas ela trata doenças crônicas, em geral. Eu vejo que as empresas mais modernas até estão oferecendo hoje para os funcionários, enfim, até tratamentos alternativos, estão bancando até tratamentos alternativos como opção
o trabalhador. Né? Eu acho que está havendo um despertar, um interesse maior para isso. E uso a fitoterapia na terapia CISI, dando uma sustentação para a retirada de metais pesados do fígado, para a eliminação desses metais. Então você pode jogar com várias das técnicas. Várias alternativas. Além da terapia CISI, basicamente a homeopatia, mas a gente trabalha também com as fitoterapias, as ervas, um floral no emocional, os elixires de cristal também trabalham muito na parte emocional. Enfim, tem alternativas aí. Algumas mães usam reiki, cromoterapia, aromaterapia, né, que são todas técnicas naturais, baixo custo, sem intoxicação. Que ótimo, Marilene. Queria te agradecer muito a sua presença, foi muito esclarecedora. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Muito obrigada a todos. As câmeras à sua disposição, vou deixar o recado, deixar o telefone. Meu telefone é agora nós temos mais um 9 aqui, né? É o 34 9690 8656. Eu tenho um site que é o mturquete, www.mturquete.com.br. E tem Facebook? Tem Facebook, Maria Helena Turquete, e tem meu e-mail também, que é melenaturquete@gmail.com. Então, quem quiser um esclarecimento maior, alguma dúvida, estou à disposição. Nossa, Marilena, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês, obrigada a todos que estão assistindo, obrigado pela oportunidade. Tá, e nós que agradecemos. Foi um prazer. Todo nosso. Queria agradecer também a você, público telespectador, que nos prestigia com a sua audiência. Agradecer também aos patrocinadores que prestigiam esse programa, em destaque a Aramis, do Uberlândia Shopping. É isso aí. Obrigado pela audiência e até a próxima semana.